Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Somos Todos Mestres. Os melhores temas sobre a expansão da consciência para a construção de um mundo melhor. Nossos avatares são Érica Lima, do canal YouTube Esquecer para Descobrir, Joyce Elisa, do canal YouTube Despertar com Joyce Elisa e Chris Brightlight, do canal YouTube Cosmos Interior. Elimine suas crenças e medos, focalize no amor e aprecie sem moderação. Olá, meus amigos! Hoje vamos continuar o nosso bate-papo sobre a alimentação sem a carne e sobre a indústria da alimentação, a indústria farmacêutica e todo esse processo que a gente vem vivenciando nessa transição do planeta, nessa transição e mudanças, inclusive, nos nossos hábitos. Vamos continuar agora com a nossa conversa a respeito dos documentários e dos diversos documentários que existem sobre a alimentação, sobre a indústria e sobre todas as informações que até pouco tempo atrás não eram passadas para a gente. A Cris vai continuar falando para a gente agora sobre um outro documentário que também traz informações muito riquíssimas e muito importantes para nós, para o nosso conhecimento. E tem muitos documentários, Sim. Tem o Cowspiracy, tem o Forks Over Knives, que eu acho que eles traduziram ao pé da letra, né, que ficou garfos sobre facas, né, E num desses documentários tem uma cena muito chocante, falando de outro malefício da ingestão dos produtos de origem animal. Uma mãe perdeu o filhinho dela, muito novinho, muito pequenininho, ele devia ter seus 4 aninhos de idade, e ela foi descobrir que ele morreu porque ele contraiu uma bactéria e quando ele foi para o hospital e que injetaram antibiótico nele, o corpo não respondeu, porque eles estão tratando os animais com tanto antibiótico, mais de 50% da produção da indústria farmacêutica de antibióticos vai para os animais, para a criação de animais. Então, quando você bebe leite, você não está bebendo leite. Quando você come um hambúrguer, você não está comendo hambúrguer, você está comendo uma quantidade absurda de antibiótico. E ela perdeu o filho dela. E quando ela tentou entrar na justiça para que essas indústrias, né, que fazem os hambúrgueres e tudo se manifestassem, porque ela perdeu o filho, então eles fizeram ela calar, ela não tinha direito de dar entrevistas, eles meteram um processo nela, ela não podia falar da carne. Olha que poder essa indústria tem. Sim. Proibir iniciar uma mãe de dizer que perdeu o filho por causa do consumo da carne que estava cheia de antibiótico. E muitas pessoas morrem todos os dias por resistência às bactérias, porque elas já ingeriram uma quantidade muito grande de antibiótico. E na hora que ela precisa, o corpo não responde mais. Então as pessoas precisam trazer consciência para a vida delas que não é só um hábito alimentar. É literalmente um envenenamento. Nós estamos comendo veneno. Verdade, Cris. No leite, no queijo, no ovo e na carne. Todo derivado. E depois a gente não entende por que está doente. Depois não entende por que tem tanta pessoa morrendo, porque não responde com tratamento de antibiótico. Então, eu acho que está na hora, o poder está na nossa mão. Cada hora que a gente abre a carteira para falar o que eu vou comprar ali na boca do caixa, a gente está decidindo e mandando uma mensagem para os produtores, dizendo é isso que a gente quer. Porque enquanto tiver consumidores de salsicha, a indústria da salsicha vai fabricar mais e mais. Se todos os seres humanos hoje na face da Terra parassem de comer salsicha, o que ia acontecer com a fábrica? Falia. Agora vocês são obrigados a trocar essa fábrica e passar a produzir uma coisa saudável feita de verdurinha e frutinha, porque as pessoas não vão mais cair nessa de comer salsicha. Elas vão comer coisas frescas agora. Falando também, voltando na saúde, né, Cris, aproveitando isso que você falou, né, do menininho que morreu pelo consumo de carne, uma coisa muito positiva, quando a gente para de comer carnes e se preocupa em ter uma alimentação mais saudável, que esse é o foco também, né, dessa ideia que a gente está trocando com vocês, né, a nossa saúde também. Uma coisa que é muito interessante e óbvia, quando a gente ingere mais verduras, mais legumes, mais frutas, coisas naturais que contêm vitaminas, contêm sais minerais,
todos os componentes que nós precisamos para a nossa saúde, a gente já está fazendo ali uma prevenção. Então, você está fortificando todo o seu sistema corporal, né? Aí vem também o sistema imunológico e todos os nossos sistemas. Sistema endócrino, enfim, né? Todos os nossos sistemas. Então, você se fortalece, você se torna saudável e você evita que muitas doenças cheguem, né? Que você manifeste doenças, porque você está saudável, você já está se prevenindo. Então, você não vai precisar ficar gastando dinheiro com remédios, você não vai precisar ficar gastando dinheiro com consultas, que tudo vai melhorar. De vitaminas. Suplementação, porque não vai faltar, né? Você já tá pegando da fonte natural. Você não precisa tomar um comprimido que contém vitamina C, por exemplo. Você vai direto nas frutas, no kiwi, na laranja, no pimentão amarelo, que é riquíssimo, na pitanga. Então, não vai precisar, né? São muitos benefícios. E acho que isso é uma coisa importante também das pessoas pesquisarem. Falei, Joyce, porque a pessoa fica pensando, mas para eu mudar minha dieta é muito caro, custa tudo caro. Não é. Espera aí, se você deixar de comprar carne, que é um dos itens mais caros que tem no supermercado, para e pensa, você vai comprar um salame, uma salsicha, um bife. Gente, isso é a parte mais cara da nossa compra no supermercado. Aí depois vem os queijos. Mais caro ainda. Chão. Verdade. Caro. Você tira essa parte toda do seu consumo e substitui por frutas e verduras frescas. Grande parte das verduras dá para você congelar, dá para você fazer polpa de pêssego, por exemplo, baixa no liquidificador, congela, você não vai perder ter que consumir tudo no dia. Você economizou ali no supermercado, você vai economizar também na questão da sua saúde, porque você está prevenindo. Você vai economizar na questão de suplementação, você está prevenindo. Então a pessoa sai ganhando. Na farmácia também, né? E sem a outra coisa maravilhosa que a gente não falou ainda. Quando a gente passa a se alimentar de frutas e verduras, que seja a base da nossa alimentação, vem tudo das plantas, a gente fica muito mais sutil, fica mais fácil de você ter projeção astral, a sua expansão da consciência fica mais natural. Por quê? Então, tem a questão da energia, né, que a gente pega todo esse sofrimento dos animais, mas também tem a questão da densidade. Quanto mais a gente come carne, mais pesado, porque carne a gente está intensificando o quê? A nossa existência da matéria. A gente está alimentando somente aquela parte do físico, do corpo. E a carne é densa, porque carne com carne fica mais pesado ainda. Carne com frutinhas e suquinhos, você vai ficando mais sutil. Facilita a expansão da consciência, com certeza. Tanto é que pessoas, quando vão para retiros, qual que é a primeira exigência? Pare de comer carne. Sim. Pare de comer carne. Não bebe. Do contrário, eles não te aceitam no retiro. Sim. Desculpa. Não, pode falar. Eu ia só comentar que tive há 2 dias, se não me engano, 2 dias atrás, a iniciação no Reiki 2. Parabéns! Obrigada! E desde o primeiro, né, todo o processo de iniciação, qual que é a orientação? Dias antes, para quem se alimenta de carne, porque a orientação é ter ética na alimentação, não se alimentar de carne nem de produtos de origem animal, mas para quem se alimenta, a orientação é exatamente essa que você falou agora, Cris. Dias antes da pessoa procurar não se alimentar de carne, somente de produtos naturais, à base de plantas. Porque muitas pessoas não entendem, né? Por que é tão difícil ter expansão da consciência para mim? Porque quando vai ver, fuma, bebe, come um monte de carne, sem contar nos pensamentos, palavras e atitudes também, né? Que pensamento, palavra e atitude negativa. E dá pra gente fazer uma comparação. Desculpa, Cris. Pode falar. O assunto é tão empolgante. A gente pode também sem querer. Vai, pode falar, Joyce. Não, só para adicionar mais um pouquinho, para fazer pensar diferente mesmo. Na verdade, a gente pode comparar.
Como a carne é densa, né, que nem a Cris estava falando, por que ela é densa? Por vários fatores, pelos físicos, que já não é um alimento fresco, pelo energético, por conta do sofrimento do animal na hora do abate. Então, quando a gente se alimenta disso, isso passa a fazer parte do nosso corpo e da nossa energia. Então, por que a gente se densifica? Por conta disso. O nosso corpo, fisicamente, ele fica sujo, ele fica mais impuro. E tudo que é sujo e impuro é mais denso, né? Isso passa para a nossa energia, para a nossa vibração. Então, a gente se densifica mesmo, tanto no físico quanto no energético, né? Acho que é uma comparação legal da gente ter em mente. Sim, com certeza, tem que pensar nisso mesmo. E eu estava lembrando, eu falei que ia contar como foi que eu parei de me alimentar de produtos de origem animal. E foi muito uns anos atrás. Eu não sou muito boa de lembrar datas, não, mas faz um bom tempo. Eu estava assistindo vídeos no YouTube, daí então eu vi uma janelinha do lado direito. E a janelinha dizia assim: da fazenda para a geladeira. Eu falei, nossa, que interessante, eu quero ver como é que a comida vem parar na minha geladeira. Aí eu cliquei. Quando eu cliquei, falou assim: veja agora como é feito o bife. E aí fazia a fotinha do bife. E aí mostrava aquelas vacas apanhando, aquelas vacas sofrendo, cheia de infecção, e eles matando os bezerrinhos, e eu comecei a tremer. Agora veja como é feito o seu bacon. Gente, eu adorava bacon. Eu faltava botar o bacon em cima de sorvete, que eu adorava sorvete. No único lugar que eu não botava bacon. De tanto que eu adorava bacon. E aí, quando mostrou o que eles faziam com os porcos, naquela gaiolinha minúscula que chegava a marcar a carne deles, de tão apertado que o porco ia crescendo dentro daquela gaiolinha, e a porca alimentando, dando de mamar para os filhotinhos, e ela não podia se mexer, porque as grades entravam na carne dela. E eu comecei a chorar. Agora veja como é feito os ovos, e aquelas galinhas, uma pisando em cima da outra, uma gaiola minúscula, doente. E as pessoas que trabalham nas fazendas batendo neles. Gente, eu comecei a chorar, que eu tremia. Aí o Vitor abriu a porta do quarto e falou: o que foi que aconteceu? Pelo amor de Deus, quem morreu? Os animais. Que horror. E eu chorava e dizia: eu estou alimentando essa indústria. E desde aquele momento eu não consegui comer mais. Eu tentei fazer bacon no arroz, bacon no espaguete, e meu estômago embrulhava, porque imediatamente que eu estava ali picando bacon e comendo bacon, eu lembrava do porquinho sofrendo, eles arrancando o rabinho do porquinho, anestesia sem nada, infecção. E aí aquelas imagens ficavam vindo na minha cabeça, daquele sofrimento, daquela tortura, e aí as vacas chorando por dias, porque levou os bezerrinhos embora. E acreditem vocês ou não, eu não sabia que a vaca tinha que ter bezerrinho para dar leite. Eu vim aprender isso depois de velha. Dificuldade de que meu pai falando de negócio. Eu estava estudando administração há muitos anos atrás. E aí o professor falou assim: pois é, porque a vaca leiteira, não sei o quê. Eu falei: mas peraí, professor, a vaca tem que ter bezerro para dar leite. Eu não sabia. Porque eu cresci escutando vaca leiteira, eu achava que era a qualidade dela. Ela era uma vaca que nasceu para dar leite. Mas é verdade, muita gente não sabe disso, eu também não sabia. Eu não sabia, eu achava que a vaca era assim, leite, né? Vaca leiteira. Então, quando eles tiram o bezerrinho da vaca, ela chora por dias, é um choro. Olha, sim, dá um sofrimento na gente de escutar aquele choro, porque quem tem filho sabe, imagina te levarem o teu filho na tua frente ali, você tem que viver sem o seu filho, e o seio cheio de leite, você não tem o seu filhinho ali para tomar. Não consegui mais tomar leite. O cheiro do leite já me embrulhava o estômago, porque eu lembrava que as tetas das vacas inflamam de infecção terrível, de ficar na carne viva. É por isso que eles dão tanto antibiótico. Ela fica conectada naqueles por horas. Aí eles vão lá e tem que injetar. E por que eles tiram os bezerrinhos das vacas? Para inseminá-la novamente, forçar ela a ter uma outra gravidez, para que ela continue constantemente dando leite. Então eles arrancam o filhinho dela.
Eles não querem o bebezinho, eles matam ali. Então, para quem quer mergulhar nesses documentários e ver de forma impactante o que está acontecendo por trás ali, antes daquele bife chegar embaladinho no plástico, na bandejinha de isopor, com o preço e a data de validade, vai ver o que precisou acontecer até chegar naquela bandejinha lá. Sem contar as pessoas que trabalham longas horas ali lidando com carne, eles não querem aquilo. Além do sofrimento dos animais, tem o sofrimento da mão de obra humana, que ninguém quer trabalhar com sangue o dia inteiro e aquele cheiro, e ninguém quer isso para a sua vida. Então é mais uma carga negativa que vem impregnada naquilo, na exploração de mão de obra do ser humano. Então vale a pena a pessoa assistir esse da Farm to Fridge, Cowspiracy, que é o produtor, e até o Leonardo DiCaprio, ele que é o produtor desse documentário, porque você vê o que está acontecendo por trás. Você se conscientizando, se alimentando de informação em primeiro lugar, fica mais fácil de você dar esse passo, porque tem que ser um passo, porque igual eu falei, quando eu tentei ser vegetariana antes, quando eu tinha 17 anos de idade, não deu certo, porque eu não me preparei, eu não me informei, eu não tinha nem noção de expansão da consciência, nada. Então eu acredito, para quem quer dar esse passo, tem que estudar, não é só cortar a carne, não, e comer arroz com feijão e alface, não é, tem que ter uma preparação a fundo, tem a questão também da vitamina B12, tem que ter, não pode faltar, a vitamina B12 não é encontrada facilmente em fruta, verdura, não tem, e a deficiência de vitamina B12 pode causar danos, sim, vamos ser sinceros, não falar, eu sou vegano, tudo é lindo e eu tô bem. Tem que olhar essa parte da vitamina B12, sim, e fazer um passo consciente, natural, e não se sentir culpado porque come carne. Gente, vocês acreditam que a pessoa querida, amada do meu coração, que faz um trabalho lindo, olhou para mim e disse no nosso encontro em Londres, olhou para mim e falou assim, olha, de todos vocês, eu acho que eu sou o mais errado. Eu faço tudo errado. Eu digo, por quê? Eu como carne, eu bebo cerveja de vez em quando, eu sou todo errado. Eu falei, por favor, não fala uma coisa dessa. Se o mundo fosse povoado de pessoas positivas, que não falam mal do outro, que tá ali sempre para ajudar o próximo, com um sorriso no rosto o dia inteiro e com um coração gigante igual o teu, esse mundo ia ser diferente. Então a gente precisa respeitar as pessoas que ainda se alimentam de carne e lembrar, hoje nós três, nós não comemos carne, mas igual eu falei, eu comia bacon, faltava botar no sorvete. Então veja você naquele outro, não seja duro, não chega na casa dos outros ali que fez aquela comida com carinho e fala, olha, você tá comendo um cadáver em putrefação, até isso eu cheguei a fazer, eu tinha 17 anos. Não façam isso, gente. Carinho, respeito e amor em primeiro lugar. Radicalismo, grosseria, não leva a lugar nenhum, só separa a gente. E eu acredito que a gente já passou uma mensagem tão bonita para todos que estão escutando aqui, o Somos Todos Mestres, que é a união através do amor. É a união através do amor que vai transformar esse planeta. E não levantar uma bandeira, eu sou vegana, eu quero que todos os carnívoros... Não, isso só gera mais confusão e conflito. Vamos absorver informação, vamos transformar a nós mesmos e com carinho, amor, guiar os outros pelo nosso exemplo. Aí a pessoa vai falar, poxa, a Cristiane tinha tanta doença, tinha enxaqueca, agora ela tá bem, tá saudável, o que foi que ela fez? E um dia eles vão vir pra mim, ué, Cristiane, você tomava uma caixa de remédios, você vivia sofrendo, abraçada com o vaso ali, se vomitando toda por 3 dias, o que você fez? Aí sim a gente vai causar a transformação através do nosso exemplo, não enfiando goela abaixo, dizendo você está comendo isso, está errado, você está bebendo leite, está errado, você está comendo queijo, está errado. A minha amiga Giovana veio para mim quando eu tinha meus 18, 20 anos, não lembro. A minha amiga querida Giovana veio para mim e falou, Cris, você sabia que comer carne faz muito mal para a saúde? Vocês sabem qual foi a minha resposta? Eu nasci com carne e eu vou morrer comendo carne. Eu adoro churrasco, por mim eu comia churrasco todo dia. Você tá doida que eu vou parar de comer carne? Aquela Cristiane do passado reagiu assim.
Eu preciso ver essas pessoas em mim mesma, a Cristiane do passado, e ter paciência, carinho e amor. É verdade, cada um tem o seu ritmo, né? É isso que eu falo. Aqui em casa, eu sou quase vegana, né? Tô nessa transição ainda, mas o meu marido e os meus filhos, eles ainda comem carne, eles ainda comem derivados de laticínios, enfim, eles têm essa alimentação ainda. Então, mais do que nunca aqui dentro de casa, principalmente, eu aprendo a respeitar o ritmo de cada um. Porque eles sabem das minhas escolhas, eu compartilho com eles o porquê que eu escolhi, quais os benefícios, mas eu não posso obrigá-los, né, a comer igual a mim. Eles não estão nesse mesmo momento que eu estou. Então, eu sempre tenho essa coisa de respeitar. E assim como os meus familiares, todos os outros que me rodeiam, né? Então, assim, eu posso compartilhar da minha experiência, contar como foi, quais estão sendo os benefícios, mas eu não posso obrigar, né? Porque eu mesma já... Oi? E isso é amor. Exatamente, né? A gente acolher a cada um, da forma que é, no ritmo que tem, no momento em que está, porque nós já estivemos lá também, nós já comemos carne, todas nós compartilhamos isso com vocês. Na gravidez da minha filha, eu falo novamente, eu comia muita carne, e era carne vermelha ainda, eu tinha muita vontade, né? Então, assim, passei por tudo isso, e eu não posso recriminar quem ainda come, né? Então, o respeito, eu acho que é muito importante, exatamente como a Cris falou, a gente ter esse amor constante e respeitar a cada um, né? Respeitar as escolhas de cada um. Sim. E quando vocês falam sobre o respeito, eu vejo que tudo são oportunidades da gente passar por experiências e olhar e falar assim, nossa, agora eu estou alimentando cada vez mais o meu respeito pelas outras pessoas, pelas escolhas diferentes. Estou alimentando cada vez mais a minha paciência com as outras pessoas, porque a questão do respeito, ela tem que ocorrer dos dois lados. Não só das pessoas que hoje em dia não se alimentam mais de carne e não se alimentam mais de produtos de origem animal, como também de quem ainda se alimenta. Porque eu passei por um processo onde, quando eu fui comunicar às pessoas próximas a mim de que eu não comia mais carne, comunicar entre aspas, me oferecendo carne, me oferecendo o tempo todo, eu falei, não tô comendo mais carne, não como mais. Para não precisar ficar me oferecendo o tempo todo e eu o tempo todo falando, não, obrigada, agora não. E aí, gente, assim, chega a ser também uma falta de respeito do outro lado também. Mas aí você até consegue entender de uma forma mais paciente, mas realmente é alimentar a paciência, porque a pessoa não consegue entender, ela não consegue compreender por que você está fazendo isso. Você falou bem. Na cabeça da outra pessoa, ela acha que você vai ficar doente, que você tá radical, que você escolheu fazer uma coisa que vai prejudicar seu corpo. Ela acha justamente o contrário de tudo que a gente falou aqui hoje. A carne é que está prejudicando o nosso corpo, os ovos, os produtos de laticínio, todos eles estão prejudicando o nosso organismo. E até pouco tempo atrás a gente não tinha acesso a essas informações. Não tinha. Mas agora a internet, hoje em dia, eu comento muito isso aqui em casa com o Vitor. A gente conversa muito sobre isso, sobre a questão da internet, sobre a revolução que está ocorrendo no planeta com a questão tecnológica, principalmente com a internet, porque a informação está aí. A informação está aí. Qualquer pessoa que tenha acesso à internet, hoje em dia não é difícil, é só ela acessar e procurar. E ocorre muito das pessoas... Oi? Tem muita informação boa disponível gratuitamente. Sim. E ocorre muito das pessoas ficarem na dúvida, mas em quem que eu acredito? Cada um fala uma coisa. Eu, sinceramente, a respeito da questão da alimentação, eu gosto muito de ir na base da pesquisa científica. O que os resultados científicos de anos e anos estão comprovando? Vários deles comprovando a mesma coisa. E aí, não só na base das pesquisas, como também esse outro lado que a gente vê de documentários mostrando algo que no passado não era mostrado.
de que justamente porque as pessoas tinham medo pelas suas vidas, porque na década de 50, 60, eles literalmente, eles davam fim na vida das pessoas, de médicos ou de cientistas e pesquisadores que iam contra nessas grandes indústrias e corporações que controlam o planeta. Então, eu acredito que hoje, que a internet está aí, que é uma bênção maravilhosa na nossa vida hoje, as pessoas ficam às vezes falando, mas as pessoas estão se distanciando, mas esse é outro assunto. Você que decide se você quer navegar na internet ou naufragar, né? Cada um tem a sua escolha. A internet veio para... Trocadilho bom esse. É muito bom. A internet, ela veio para estreitar, acabar com essa distância tão grande que tinha da questão do conhecimento, da questão de idiomas e de tudo, e a gente precisa absorver isso com tudo, com força, porque, igual eu falei, absorvendo conhecimento, se alimentando de informação, o que vai acontecer com você? Você vai dar um passo consciente e preparado, falar, então quer dizer que não é só eu cortar a carne, queijo e o ovo, quer dizer que eu tenho que fazer uma série de mudanças e incluir mais coisas e outra coisa, enquanto um remédio você lê a bula e dá medo, se você for ler as propriedades que cada erva medicinal, que cada fruta, que cada legume tem, você fica assim, maravilhado. O limão, por exemplo, não faz milagre. Então são opostos assim magníficos que você lê o que o remédio está te trazendo com aqueles efeitos colaterais e quais são os, entre aspas, efeitos colaterais de comer fruta e verdura. Sim. Quais são os resultados, né? Então os resultados são magníficos. Então tá na hora da gente pesquisar sim, ir a fundo sim. As pessoas podem dizer, mas é fruta e verdura, tem que ser orgânico. Peraí, é preferível você comer algo de fruta e verdura que não é orgânico do que você comer uma carne, um leite, um ovo, um queijo que, além de não ser orgânico, tem toda aquela questão que a gente já debateu. Então a informação está aí, que é para a gente se alimentar dela e fazer uma escolha saudável para o espírito, saudável para a alma, saudável para o corpo. O corpo agradece e a gente não pode esquecer que nós somos um ser complexo, a gente não é só o corpo físico. Então, quando a gente alimenta o corpo físico, a gente está lidando com uma das nossas partes. E se alimentar de forma saudável vai beneficiar os nossos outros corpos sutis, sim. Quando eu mudei minha alimentação, eu passei a ter muito mais expansão da consciência forte, coisa que eu nem sonhava. Contatos, visões, eu não esperava nada disso acontecer. Então, é como se a alimentação fosse um tijolinho fundamental nesse pilar da expansão da consciência. Quanto mais você investe em si mesmo, na alimentação, nas mudanças dos seus pensamentos, palavras e atitudes, tudo muda na sua vida. Você viver sem doença, gente, só quem viveu cheio de doença igual eu vivi sabe. É terrível você ter uma série de doenças, ter que comprar um monte de remédio, você vai na farmácia e vê o preço do remédio, dá vontade de chorar. Quantas vezes eu ia na farmácia, eu tinha que parcelar em várias vezes, porque eu não tinha condição de pagar pelos remédios. Sem contar todo o incômodo, você não tem condição de trabalhar, de passear, de fazer nada, porque você está constantemente debilitado. E agora, recuperar a sua saúde de uma forma, ter vitalidade, ter força, ter disposição, ter alegria, e isso não tem preço. As pessoas precisam tirar esse pensamento da carência, da falta, de que é caro, e abrir de uma forma mais holística, mais abrangente, quais os benefícios que ela vai ter na vida dela, quando ela decidir dar esse passo importante e fundamental, nesse pilar da expansão da consciência, no avanço nessa trajetória de amadurecimento como ser humano, que é mudar a alimentação. Tudo aquilo que a gente come vai refletir, sim, na nossa saúde e o que é que a gente está fazendo na nossa vida. Então, eu acho que esse é, para mim, o mais importante desse nosso programa de hoje, conscientizar as pessoas a tomar essa decisão forte de transformar a vida e colher os benefícios.
colher os benefícios. Não é da noite para o dia, mas vocês sabem, quando a gente muda a nossa alimentação, você começa a colher uma série de benefícios que, como eu falei, não tem preço. Não tem preço. É exatamente isso, Cris. Exatamente. Não tem preço e é algo que é tão pessoal, é tão seu e você se sente tão bem com aquilo. Eu acho que é isso que está definindo um pouco a questão disso, de não ter preço. É algo realmente que... E aí, você vê um familiar seu doente, com as mesmas doenças que você tinha, ou similares, e você fala, poxa vida, eu tô vendo que ele tá doente, principalmente pela forma que ele tá se alimentando de forma equivocada, e eu não posso fazer nada. Porque é como eu falei, isso mexe na questão da tradição. Você tá querendo me dizer que a minha mãe e minha avó me alimentaram de forma errada? Você tá me dizendo isso? Aí já mexeu com a mãe, né? Não bota a minha mãe no meio. Isso aí que você tá falando é o que eu vivencio hoje em dia. Porque eu vejo, né, o meu pai, o que ele tá passando e o que ele tá vivenciando hoje em dia. E é mais uma forma, eu vejo em mim uma forma minha de novamente aprender, não aprender, né, mas alimentar cada vez mais a questão do respeito, da diferença, porque ele se alimenta de carne, sempre se alimentou, é raro o dia que não come carne, sempre come, e é o que você acabou de falar, Cris, a vontade de chegar e falar e pegar no colo e explicar e mostrar e falar. Eu falei com o Vitor, inclusive, falei, Vitor, vontade de chegar lá no final do ano e conversar com ele e falar assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um trato, você fica se alimentando 5 meses só de plantas, só de legumes, de verduras e de frutas, nada de origem animal, nada. E aí depois você me fala nos primeiros meses se está melhorando ou não. Eu cheguei a pensar nisso. Isso passa pela nossa cabeça, né? Mas aí a gente acaba fingindo aquilo que a pessoa, né? Porque quando a pessoa ela quer realmente se transformar, igual eu falei, ela chega em você e diz, Érica, o que você fez? Eu lembro que você vivia doente, eu lembro que você ficou disposta. Conta pra mim o que você fez. Mas a pessoa está mergulhada naquele turbilhão da vida dela, do estilo de vida dela, que geralmente ela não chega para te perguntar, mas se ela chegar um dia e te perguntar, a gente pode falar, né? Tá pronto para falar, olha, o que me ajudou foi isso, isso e isso, e eu acredito que você se beneficiaria também, porque tudo que a gente tenta impor, a outra pessoa acaba não abraçando isso para ela. Acaba negando. E eu pensei de fazer isso porque minha mãe me ligou um dia desses e falou que ele viu um médico falando na televisão que o que cura doenças não são remédios, mas sim a alimentação. Eu falei, nossa, minha deixa. Aí a brecha que você estava esperando. Aí eu hoje mesmo conversei com a minha mãe, né? E ela também tomou um monte de remédio para pressão alta, para outras coisas, e daí eu já estava conversando com ela sobre alimentação e tudo, mas não adianta, se a gente não puder receber a pessoa na nossa casa e falar, olha, isso aqui é a maneira que a gente se alimenta e eu vou cozinhar para você, eu vou cuidar de você, não adianta só falar e a gente esperar que a pessoa se transforme, porque ela não sabe fazer diferente. Concordo. Chega na vida dela que são 50, 60, 70 anos. Não partiu. Oi, Joyce. Não partiu dela, né? Ah, sim. Não tem como. Tem que esperar a partir dela, porque se a gente faz isso, faz aquilo, a pessoa vai falar assim, nossa, isso daí tá fora da minha realidade, né? Não tem como, ela não entende as minhas dificuldades, as minhas limitações, e acha que é fácil mudar assim. Então, eu acredito que a única maneira seria se a gente pudesse, né, como mais uma vez eu falei como exemplo, falar, olha aqui o que eu como de manhã, olha aqui o que eu como no almoço, e a gente poder preparar a comidinha, né, para eles, ia ser bem gostoso, assim, e como dividir essas maravilhas todas, e como a gente falou, a alimentação é apenas um pilar muito importante para essa base da nossa transformação, da nossa evolução, da nossa expansão da consciência e tudo, tá tudo interligadinho ali, né? Tudo conectado,
E igual eu falei, ter uma saúde vibrante, olha, não tem preço. Eu tô muito feliz de nunca mais ter passado mal com enxaqueca. Eu tô muito feliz de não ter mais depressão e de não ter uma série de outras doenças. Então, espero que esse programa de hoje inspire todo mundo que estiver escutando a repensar os seus hábitos alimentares, repensar as manias e tudo, né? Então, vai se transformar sim, e foi ótimo esse programa de hoje. Adorei, meninas, adorei mesmo. Espero que todo mundo sinta essa energia, essa empolgação que a gente experienciou hoje. Foi muito bom mesmo, eu também gostei muito de falar desse assunto, acho importante, claro, com todo o nosso respeito, né, sempre, mas eu acho que vale a pena a gente conversar um pouco sobre isso e compartilhar, né, as nossas experiências, o que a gente tem entendido de tudo isso, né, dessa caminhada da alimentação sem carne, né, à base de vegetais. Sim. Bom, então é isso, pessoal, chegamos ao fim de mais esse episódio. Agradecemos a todos que estiveram presentes aqui conosco. E é um assunto bastante intrigante, né? Mas é algo que, como já comentamos, muito pessoal. Cada um chegando no seu momento e caminhando, vocês vão conseguir, de fato, começar a se alimentar de uma forma bem melhor, cuidar dos vários corpos, como disse a Cris. Sim. Muito obrigada, com a mão no coração, a cada um de vocês e principalmente a vocês duas lindas, amadas no meu coração. Obrigada mesmo. Também agradeço a vocês duas, agradeço a todos. E lembrando a vocês de deixarem seus comentários, sugestões, o que acharam desse episódio e sugestões de temas pra gente também. Lá no site, o endereço é www.somostodosmestres.com. Grande abraço a todos, muita paz, amor no coração e respeito entre todos. Muita luz, muita paz sempre. Namastê. Beijo no coração, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.